gente, tudo bem? Estamos aqui então mais um episódio do nosso Pará Pode Mais e hoje bem especial. Já eu vou apresentar para vocês a nossa convidada, mas antes te peço fazendo aquele pedido basicão de todo o programa, te inscreve no canal, ativa as notificações, assim tu vai receber sempre a notificação quando a gente colocar vídeo novo, comenta bastante e compartilha esse conteúdo e segue a gente nas redes sociais. Jornal Pará Oficial no Facebook e no Instagram e agora também no Twitter. E para te manter bem informado, já sabe, né? jornalpará.com.br. Vou falar um pouquinho então, antes de mostrar a nossa convidada, aquele suspensezinho. A gente está aqui então para falar com ela, que é jornalista, pós-graduada em comunicação política no serviço público e na escola de governo do estado do Pará. Ela atua já no mercado empresarial e na produção cultural há mais de 22 anos. É referência na comunicação empresarial, em eventos corporativos, marketing cultural, elaboração de projetos para esta área, além de ser a fundadora, a coordenadora regional da Associação Brasileira de Agências de Comunicação, Abracom, e diretora da Gabi Comunicação. Vamos conversar com ela hoje, especialmente, sobre o projeto Gastronomia do Amanhã. Estou aqui com ela, então, Liane e Gabi. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente hoje. Obrigada também. Obrigada pelo convite. Eu não sou hoje mais diretora da Abracom. Mas, porque a gente acabou, a Abracom hoje não tem mais a regional aqui no estado do Pará. Olha. Mas é uma associação brasileira onde reúne todas as agências de comunicação do Brasil. E é uma instituição muito importante, né? Para esse mercado, no mercado de comunicação corporativa e empresarial. Sim. Liane, é um prazer danado te receber aqui. A gente estava conversando antes. É impossível a gente falar nesse estado de comunicação empresarial sem lembrar da tua trajetória nesse sentido. E esse projeto veio agregar muito possivelmente dentro do teu trabalho, dentro da tua carreira, né, enquanto comunicadora nesta área de evento empresarial. Mas eu queria que tu explicasse melhor então para a gente o que é o Gastronomia do Amanhã, esse projeto que vem aí realmente se mostrando de tão grande relevância. Como é que surgiu a ideia? Então, quando as pessoas que já estão muito tempo nesse mercado me veem, elas ainda me veem como uma pessoa que está envolvida diretamente com a comunicação empresarial. Eu continuo com a minha empresa, a Gabi Comunicação Total, mas hoje também eu estou seguindo um outro caminho. E é um caminho que está dando muito prazer, muita felicidade, que é através do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã. O Instituto ele tem 5 anos e ele tem vários projetos na área social, na área cultural e na área de esportes. E o principal projeto é justamente esse, o projeto Gastronomia do Amanhã. Esse projeto ele surgiu, ele tem 5 anos, nós já estamos nessa estrada há 5 anos. Foi criado por mim, principalmente naquela onda onde Belém recebeu o título de cidade gastronômica da União. Né? Eu participei nessa época, trabalhava na prefeitura, no projeto Belém 400 anos, quando Belém completou 400 anos. Depois eu saí e fiquei me perguntando como é que a gente poderia também tomar posse desse título de gastronomia, da cidade gastronômica, ajudando pessoas, levando a capacitação, não só fazendo a gourmetização dos pratos. E aí foi quando foi criado o Gastronomia do Amanhã. Ele é um projeto onde o objetivo é realização de capacitação através de oficinas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente mulheres, porque o interesse maior vem das mulheres. Quase 95% do nosso cliente é formado por mulheres. E o processo como acontece, a gente leva para bairros distantes, para cidades bem carentes, a oficina de gastronomia. Como é que você pode trabalhar isso, geração de emprego e renda? Como você pode melhorar a alimentação da sua própria família, com insumos que existem no seu quintal, na sua comunidade, na sua feira mais próxima? O objetivo é isso. Principalmente, democratizar o ensino da gastronomia, criar uma oportunidade de que nossos alunos possam desenvolver algum tipo de geração de renda
e principalmente uma inclusão social. É interessante, tu falaste de uma coisa que é muito visível hoje, talvez por essa gourmetização, né? Da gastronomia. Pará, Belém, sobretudo, né? As pessoas chegam aqui e se encantam, né? Com frutas, com o cheiro da maniçoba, com o cheiro das nossas comidas típicas. Isso é muito surpreendente. Os nossos sorvetes de fruta são umas coisas que as pessoas realmente... Nossos insumos, né? Os insumos de um modo geral, amazônicos, né? É o que dá o toque diferenciado da nossa gastronomia. E é capaz de surpreender os chefes mais relevantes do mundo, né? Com certeza. E aí a nossa ideia justamente é isso, que nossos alunos, que eles não têm um poder aquisitivo para comprar ingredientes caros, eles possam utilizar os ingredientes que eles têm no seu próprio habitat, no seu próprio bairro, na sua própria cidade. Eu digo cidade porque nós começamos o projeto com uma turma, quase 5 anos atrás. Hoje, nós já andamos com o projeto com oficina de capacitação em mais de 25 municípios. Isso principalmente com o apoio dos nossos patrocinadores. O projeto ele funciona, a sustentabilidade dele vem com o apoio através de leis de incentivo ou patrocínio direto, ou mesmo até editais, como nós estamos participando agora na execução de 2 editais do Itaú Unibanco, que é específico para o público LGBTQI+, e também executamos uma parte de 2022 e vamos executar outra parte de 2023 para a Cargill. Então, a gente tem entre patrocinadores grandes empresas, a Equatorial Energia, ela é uma empresa que aposta no nosso projeto. Já nos patrocinou por 3 anos e ela fez com que a gente fosse nos municípios mais distantes aqui do estado do Pará e levasse a cultura alimentar, a gastronomia, a culinária, para que isso pudesse empoderar, e possa também, tantas pessoas, a maioria mulheres, na descoberta, de repente, de uma profissão, de um momento difícil da vida dela, porque eu curso também para isso, uma inclusão social. Para que a gente possa diminuir as diferenças sociais. E aí a Equatorial é um dos nossos principais patrocinadores. Temos também a Albras, que nós realizamos cursos em Barcarena de janeiro até março de 2022. E com certeza eu tenho fé que nós vamos também esse ano continuar indo para Barcarena para realizar mais oficinas. Agora, é curioso como, na verdade, não é restritivo, né, ao público feminino. Não, é aberto a pessoas. Há pessoas, mas, no entanto, as mulheres são as que mais procuram, né? Sim, o interesse maior é de mulheres. Tu sabes que eu me lembro bem, eu consumo muito reality show de gastronomia. Cozinho muito pouco. Mas... Esse TikTok tá aí, né, Instagram, eu sou cozinheira olho TikTok e faço. Eu também. Não sou eu que cozinho, a gente tem uma equipe maravilhosa de chefes, coordenada pela chefe Verena Aquino. Conheço. A Verena é que coordena essa equipe, nós já trabalhamos com mais de, acho que 5 ou 7 chefes. Ela é a coordenadora técnica do projeto, ela que vai para frente, ela que vai ensinar as alunas, e cria os grupos de WhatsApp para que a gente mantenha as relações de conversas, incentivos e receitas para essas alunas. E a gente também tem outros chefes também, porque, por incrível que pareça, o nosso projeto ele desperta a vontade das pessoas de ajudar, né, de levar conhecimento para os lugares mais distantes. Eu acho que esse é um sentimento muito importante, né? Em qualquer profissão, mas eu acho que a alimentação ela traz para a gente outros sentimentos, envolve muitas emoções, né? A comida, de um modo geral, ela envolve muitas emoções. Isso, e a comida, principalmente nesse momento onde a gente tem uma insegurança alimentar muito grande, a fome está aí, né? É um dos principais problemas agora para o enfrentamento nesse novo período, desse novo governo, o desemprego, a fome. E o nosso projeto, ele também tem esse viés, diminuir a insegurança alimentar, levar para pessoas que têm no fundo do seu quintal
um determinado produto, um determinado insumo, que ele possa fazer isso e transformar isso para melhorar a alimentação, até mesmo até ter a alimentação. A gente tem alunos que não têm, muitas vezes, como comprar um tipo de alimentação e ele descobre lá dentro que no seu quintal, na sua feira próxima, você pode desenvolver algumas coisas que sejam realmente produtos de qualidade, sejam naturais. A gente evita muito trabalhar com produtos que sejam industrializados. Né? A gente busca insumos como cipodalho, como outros insumos que tem na floresta e que tem no quintal, principalmente nos interiores, para que assim, a gente possa desenvolver a base de muitos pratos. De certa maneira, acho que até um resgate, não é? Não é resgate, é a cultura alimentar. Pois é. A cultura alimentar ela faz parte da cultura brasileira e a gente não pode esquecer isso. Pois é, e nós aqui, eu vim de uma época, sou jovenzinha, me disseram, eu ouvi falar, mas eu vim de uma época, fui criada em casa com quintal, né? Então eu tive esse privilégio, né, digamos assim, na periferia de Belém, mas os terrenos grandes, a gente tinha a oportunidade de ter quintal. Então, um quintal que tinha pé de açaí, por exemplo. Meu avô subia ao açaizeiro e arrancava o açaí para bater em casa. Às vezes na mão, né? Quando foi possível, pagava-se para fazer na máquina. A minha avó tinha uma horta, então os temperos, a alfavaca, a chicória, cheiro verde, salsa, manjericão, enfim. A gente cultivava isso, era de certa maneira comum, né? Sim, hoje as pessoas vão pro arisco, né? Pois é, exatamente, o caldo, tablete pronto, né? A gente tira completamente essa ideia, porque são caros também. Pois é, e se industrializa de maneiras tóxicas muitas das vezes, né? E causa problemas de saúde e ainda são muito caros. Então, acho que é importante esse resgate que tu estás falando, me trouxe bem essa ideia, né? Com certeza. E aí, no interior, principalmente, o quintal faz parte, é uma extensão da casa. O cupuaçu, o bacuri, o açaí. Tem tanta coisa que se pode fazer com tantas frutas e tantas ervas que, como você acabou de falar, a chicória, a alfavaca, cipodalho. A gente tem coisas assim impressionantes que a gente mostrava, as pessoas disseram, mas é isso mesmo, eu tenho isso no meu quintal. Sim. Tu sabes que eu vi recentemente, inclusive, alguns programas da Bela Gil, por exemplo, em que ela falava da azedinha. Né? Era uma plantinha azeda. Eu não conheço como esse nome, aliás, nem sei como é que é o nome por aqui que se dá, mas era uma planta que a minha avó tinha em quintal, por exemplo. Sim. E ela tem, segundo, a gente já não vejo faz muitos anos, né? E essa azedinha, ela contando que encontrou aqui, né, muito aqui, é o que chama de punk, né? As plantas, né? As plantas que são comestíveis, né? Que não são convencionais. E muitas delas sim, a gente acabou meio que deixando a nossa cultura amazônica rica com todos esses insumos, essas possibilidades de insumo para a gente consumir produtos que vêm do sul e sudeste, que são tão bons quanto também, importante isso, mas não são de fácil acesso, né? E a gente às vezes valorizava muito mais de lá do que estava aqui. E aí precisou vir talvez essa cultura, essa questão da gourmetização da cozinha. Eu estava comentando contigo, porque eu achei curioso o fato de que não é restrito a sexo, a gênero, mas a procura é majoritariamente por mulheres. E aí vem uma fala de uma cozinheira num dos Masterchefs, por exemplo, de que a mulher já era cozinheira há muito tempo, mas nunca era valorizado o trabalho de cozinheira. Existe hoje grandes movimentos para aumentar o número de chefes mulheres. Sim. Que as mulheres acabam sendo, em várias situações, apenas as auxiliares, as assistentes. No Brasil, o número de chefes homens é bem maior. A glamorização da profissão começou com os homens, né? Quando o homem foi para a cozinha, se tornou assim um acontecimento. A mulher já estava lá há muito tempo e não valorizada, né? E aí, muito provavelmente, eu acho que é bem bacana isso, de que as mulheres se interessam, porque se interessem muito mais, enfim, por qualquer profissão que seja, inclusive na gastronomia.
porque o domínio já se tinha muito da mulher nesse sentido, e, no entanto, ela ainda é subchefe, auxiliar, assistente, nunca a que está comandando a cozinha na maior parte das vezes, né? Então, é uma das coisas que a gente discute também, né? Mas os problemas sociais são bem grandes, principalmente no interior. Nossas alunas, a gente inclusive recebe mulheres que estão no processo de violência doméstica, mulheres que hoje são mãe e pai, e aí toda essa carga dessa vivência também é levada para dentro da sala de aula nesse período. Então, além da gente também trabalhar a questão técnica, a questão das receitas, a gente trabalha também um pouco o empoderamento. E esse ano, o nosso objetivo é caminhar um pouco mais, é trabalhar também ajudando os que querem continuar no empreendedorismo, ajudando e buscando formas para que eles possam buscar também um incentivo, um apoio financeiro para que eles possam se desenvolver. Porque aí sim a gente vai conseguir colocar o início, o meio e o fim do projeto. É porque tu falas nos materiais do projeto sobre educação, né, os pilares, e aí já me corrija, me complementa também, os pilares principais, educação e empreendedorismo, né? E esse processo de educação não é um processo fácil, né? Não é só ensinar, né? Como tu disseste, não é só lá e dizer, olha, mistura isso com isso, aquece aquilo e faz assim, e vai dar esse resultado. Quer dizer, tem todo um processo também, essa percepção que eu estou tendo, de acolhimento dessas pessoas, né? O cenário de cada município. A gente fala que também, né? O nosso plano de aula ele não vem pronto, ele tem a base. E aí a gente vai ajustando com os cenários, com os insumos, com as culturas locais. A gente tem um estado muito grande e dentro dele existem várias culturas. No sul e sudeste é uma forma de comer, de se desenvolver pratos, de se relacionar com a comunidade. Na região nordeste, no Marajó, lá em Juruti, como nós já fomos ano passado. Então, esse estado é um país. Juruti já é quase fronteira ali com o Amazonas, né? Isso. E aí, em função disso, a gente vai adequando ao cenário local. Quer dizer, o que a gente também está acostumado como uma referência para a capital e aqui a região metropolitana, a região nordeste do Pará, não é necessariamente o que se consome para o resto do estado, né? Não. Tem muita mistura por lá, diferentes, culturas diferentes, tem uma mistura impressionante. Eu sempre digo que eu sou de Marabá, venho de uma família sul-sudeste. A minha família, ela veio, meus avós vieram da Síria, ou seja, essa mistura, né, é que dá a nossa gastronomia bem diferenciada. E é isso que dá nosso gosto, nosso tempero, né? Nós temos a cultura indígena, com os negros, a parte dos árabes que vieram, os portugueses. Então, é tudo misturado que deu um resultado muito bom. Pois eu comecei te perguntando como foi que tu pensaste nesse projeto, e aí eu queria que tu me dissesse assim, o que te move dentro dele, por exemplo? Quer dizer, o que despertou a tua ideia para um projeto que é social, cultural, econômico, educacional, envolve várias áreas num centro principal, que é a gastronomia. O que te levou para esse lugar, Liane? Como a gente estava falando antes, o teu cenário é o cenário da comunicação organizacional, eventos, mas a gente faz parte de um processo, a gente está inserido numa sociedade, né? O que te levou para esse lugar e dizer assim, eu não quero trabalhar aí, eu quero esse projeto? Eu acho que é uma necessidade que eu precisava de me reinventar. Eu sou uma pessoa que me reinvento durante vários momentos, já me reinventei. E estou hoje num processo muito grande, eu acho que talvez o maior de todos, dessa reinvenção, né? Do que me perguntar o que eu fiz para trás. Trabalhei muito na área empresarial, continuo trabalhando com meus clientes, mas eu quero agora trabalhar também nessa área social. Eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer uma construção de uma história que eu possa dizer, olha, a gente lá no Instituto Cultural participou disso e a gente já tem resultados. A gente tem resultados com mulheres que
conseguiram emprego de carteira assinada com o nosso curso, com o nosso certificado, porque elas são certificadas, ter o resultado de pessoas, de mulheres que não tinham nada. Eu digo nada, mas é nada mesmo, nenhuma perspectiva. E aí, de repente, com o curso mudou a vida delas. A gente tem depoimentos até no próprio Instagram. Quem puder, acessa o nosso Instagram, o Gastronomia do Amanhã. Nós temos Instagram, nós temos Facebook, nós temos canal do YouTube, que é a forma que a gente se comunica com o nosso público. E aí, a gente tem restaurantes de pessoas que foram reabertos, que a pandemia fechou. A gente tem uma aluna que ela tem um restaurante hoje que se tornou ponto lá em Santarém, do outro lado do Rio. Do outro lado do Rio. E ela deu depoimento que ela fechou, ela não tinha mais energia, ela não tinha mais vontade, ela se desencantou. E com o curso, esse curso deu a vontade dela de novo de empreender, de colocar de novo toda a energia no negócio dela. Então eu acho que para mim isso é muito gratificante. E é a minha virada de chave. Eu digo que eu entrei nos 50 com uma perspectiva de cada vez mais desenvolver o projeto Gastronomia, crescer com esse projeto, porque todo dia a gente aprende, tanto eu quanto a nossa equipe. Daqui a uma semana a gente vai iniciar os nossos trabalhos de 2023. E aí a nossa equipe vai se reunir, a gente vai reavaliar o que deu certo, o que não deu, o que a gente está trazendo de novidade. E aí é isso que faz com que me move hoje. É menos trabalho, não. Mas é uma outra forma de trabalhar. É um estresse menor. Talvez o dia a dia da comunicação empresarial, aquele estresse que eu passei mais de 20 anos, não seja mais a minha prioridade. Número por número, às vezes, isso. Não é? Esses resultados, essa pressão. A gente chega num tempo que eu acho que a gente tem que avaliar. Foi bom, foi, mas o que eu quero agora? Então, eu me dedico, eu continuo me dedicando à minha empresa, mas a dedicação ao projeto Gastronomia, ao Instituto Cultural, é muito grande. E é o que dá muito prazer para mim. É o que está ali te equilibrando nessa balança da vida. E vamos ver o que vem por aí. É coisa boa, tenho certeza. Que vem muita Agora, coisa assim, né? Sozinha a gente não faz nada, né? Não. A gente sabe disso. A gente só consegue avançar, caminhar no coletivo mesmo, né? Como foi para ti montar essa equipe? Tu tiveste essa ideia, era o que tu querias, foi a tua mudança de chave. E aí, como é que encontra, por exemplo, profissionais? Tu falaste aí da Verena, coordenadora, que eu sou muito suspeita para falar, porque tenho a oportunidade de conhecer a Verena mais de perto. Então, eu sei que, por exemplo, no caso dela especificamente, eu sei que era um propósito para a vida. E foi uma conexão, eu imagino, né? Sim. É o que eu tenho quando eu olho assim, eu penso, Verena, Gastronomia do Amanhã é sério. A Verena, né? também se encontrou nesse projeto, né? Ela tinha um restaurante, ela fechou o restaurante dela só para se dedicar a esse projeto. Mas antes da Verena já tem uma história, né? Exatamente. Quando eu criei esse projeto, que foi uma turma, através da lei de incentivo, e depois a gente fez mais outras turmas através do edital do Banco da Amazônia, e eu cheguei com duas pessoas que eu considero que foram os meus grandes incentivadores e que entraram nessa doidice que foi... São chefes. São chefes, são grandes chefes, na verdade. Quem né? são? Fábio Cecília e Ângela Cecília, Nossa. que foram os grandes incentivadores do projeto Gastronomia. Quando Que só tinha... eles eram... A Ângela é uma das maiores chefes do Brasil. Premiadinha, o Fábio premiada também. Fábio. Então eu tenho essa minha gratidão com eles na primeira edição do projeto, onde eles entraram de cabeça comigo. Imagina eu tendo que... Foi aquela coisa aprendendo no dia a dia. Eles entraram, pensaram juntos, nós criamos um conteúdo programático. E a Ângela deu aulas nas duas primeiras edições. Até convido ela, brincando, ela disse, só me convidar, mas eles têm uma agenda muito cheia. Nossa, né? Então, depois, no segundo ano, foi necessário, eles já não tinham mais a disponibilidade. E aí eu estava buscando uma pessoa que realmente tivesse essa disponibilidade e realmente acreditasse
no projeto e entrasse de corpo e alma. Foi quando eu conheci a Verena, através de outra chefe, que foi a Paula. Né? A Paula me indicou a Verena, nós nos conhecemos e de cara ela disse, olha, é isso que eu quero. E aí, daí em diante, a Verena está com a gente. Ela anda nos municípios, ela anda com as malas na cabeça, pega ônibus, atravessa a balsa. Ela e as outras chefes, temos a Adria. A Adria também é a outra chefe fixa do projeto. E elas topam tudo. E aí, no decorrer desse processo, vocês convidam outros chefes também? Porque às vezes a gente tem 2, 3 turmas ao mesmo tempo. Em vários municípios diferentes. Né? E aí, então, a gente tem uma turma de manhã no local, aqui em Belém, no bairro. À tarde tem outro. Então, o tempo ele tem que ser muito bem administrado. Né? E o curso são 5 dias, um turno. Normalmente de 8 a 1 ou de 14 a 18, dependendo da característica do lugar também. A gente busca parceiros em cada cidade, em cada bairro. A gente gosta de chegar no bairro também buscando a parceria do centro comunitário, da associação, porque são eles que conhecem a realidade. Eles que são os interlocutores com o nosso público. A gente não chega de cima para baixo, a gente vai junto com eles. Né? Então, eu acho que é isso que é um resultado legal, as nossas turmas serem sempre lotadas, todas as vagas preenchidas e sempre a gente tem um número de lista de espera. Então, é muito legal. A gente agora não começou, o que mais tem no Instagram, quando é que vocês voltam? E aí a gente volta em janeiro de 2023 com um viés bem diferente. Né? Nós participamos em 2022 no edital, que é através do Instituto Mais Diversidade, patrocinado pelo Itaú, que são para pessoas trans e LGBTQI+. Então, nós vamos fazer 6 turmas. Né? Por quê? Porque essas pessoas, as oportunidades são pequenas também. Muitas não têm a situação financeira de poder pagar o curso. O curso de gastronomia é muito caro. Você deve conhecer, né? A gente democratiza o ensino. E quando a gente faz, é tudo gratuito. Né? Porque a gente tem um patrocinador por trás. E aí, agora a gente vai iniciar, final de janeiro, uma turma em Belém. Depois continua, outra turma, vão ser 2 turmas Belém, 2 turmas Ananindeua e 2 turmas Abaetetu. Né? Agora, tu falaste que vocês avaliam ou vocês procuram entender a realidade do local, seja do bairro ou da cidade. A gente procura entender. Pois é, como é que é esse processo? Não é só uma programação, olha, tá aqui, vai lá e executa isso, por exemplo. Não. Quer dizer, como é que é esse trabalho, Liane, de chegar nesses centros comunitários, nas lideranças, nas pessoas, nas empresas mesmo? É um trabalho de relacionamento, porque nós também temos uma equipe de pessoas que faz isso, essa aproximação, essa conversa, essa busca de parceria, tá? Todo o processo de divulgação naquela comunidade. Em vários locais a gente trabalha com as redes sociais, com a inscrição física na própria associação e trabalhamos também até com, a gente busca onde é que tem? Aqui a gente trabalha muito com carro-som, então a gente vai e contrata carro-som para divulgar. Não, aqui a gente tem aquelas rádios comunitárias, a gente vai para dentro das rádios para divulgar o curso. Então a gente vai buscando. Eu acho que a minha experiência com a comunicação é uma coisa que veio somar com esse projeto. Sim. Porque esse projeto ele é novo, mas ele está tendo uma visibilidade muito grande, porque a gente trabalha muito a parte da comunicação. Né? Nós já temos um portfólio muito interessante. A gente está ligado a vários itens, a várias ODS da ONU, né? Nós temos a erradicação da pobreza, diminuição das desigualdades, todos esses itens estão dentro do nosso projeto. Porque a gente, você for ver o projeto, está aí. Ele quer diminuir a desigualdade, ele quer trazer empreendedorismo, ele quer fazer geração de emprego e renda, ele quer igualdade social. Então é isso o nosso projeto. Né? Ele é muito maior do que só fazer uma receita, de só criar um prato.
Ele é muito maior. Ele quer que as pessoas sejam incluídas no processo, na sociedade, que essas pessoas possam ter uma oportunidade. Então é isso, geração de oportunidades. É muito desafiador, né? Muito, principalmente num estado como esse, né? É isso que eu ia estado onde nós temos um acesso difícil, caro, muitos locais só tem o ônibus. A gente trabalha, nossos utensílios de cursos, eles vão dentro de malas. A gente brinca que a gente tem várias cozinhas dentro de mala. Porque é lá que a gente leva os utensílios básicos e busca também a parceria dos locais, para que isso seja realizado. Tu falaste de como a tua experiência na comunicação ajuda, e eu fico pensando que às vezes muitos projetos sociais, muitas ideias legais, muitas ações, elas ficam às vezes escondidas, né, enfim, muito nos lugares específicos, sem conseguir ganhar esse espaço ou visibilidade, porque na maioria das vezes a comunicação ela não é priorizada. Sim. Ou não tem alguém que consiga cuidar disso. Isso. E a gente sabe o quanto é importante, né? Ter uma rede social, alimentar a rede social, conseguir fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas possível, para que as outras pessoas olhem, vejam uma maneira de apoiar, né? O comerciante do local sabe, já ouvi falar, vou apoiar, quer dizer, faça a questão. Muitas ações se perdem, entre aspas, né? Porque ficam muito locais, às vezes, porque não tem. Então, é um luxo para a gastronomia da manhã também, né? A experiência, esse casamento aí com Liane e Gabi foi perfeito. A gente tem que ver que os projetos sociais hoje, o empreendedorismo social é um negócio. É um negócio diferente. Né? É um negócio que vai gerar possibilidades, vai mudar a vida de pessoas, mas ele tem tudo que tem um negócio normal. Temos que ser um profissional, temos que ter equipes profissionais, temos que ter prestação de contas, trabalhamos com dinheiro público, a gente tem que prestar conta, tudo direitinho, temos que ter a nossa empresa, tem um CNPJ, mesmo instituto, toda regularizada, e tem que ter uma comunicação. Então, eu estava falando do empreendedorismo social, que é o empreendedorismo que a gente tem que trabalhar de uma forma com profissionais, de uma forma bem profissional, para que nossos projetos tenham resultados, tenham visibilidade, tenham captação de recursos, a prestação de contas tem que estar tudo ok. E, em função disso, a gente vai buscando mais espaço para que a gente possa desenvolver o projeto. Quer dizer, é um negócio, né? Negócio social. É um negócio, mas tem um como diriam os nossos compas aqui, tem um plus a mais. Né? É diferente. Porque o olhar é outro, né? Tu falando do projeto, nem todo mundo vai estar vendo aqui, lógico, mas o brilho do teu olho é diferente. É meio clichê, né, falar isso, mas eu acho que é interessante quando a pessoa realmente vive aquilo em que ela está trabalhando, por exemplo. Quer dizer, faz parte, né? Nítido que a gente consegue perceber que faz parte do teu trabalho, da tua vida nesse sentido, né? Porque hoje as empresas, elas precisam, de um modo geral, ainda que não estejam inseridas no terceiro setor, por exemplo, precisam ter responsabilidade ambiental, responsabilidade social. A gente sempre fala disso, né, dentro das empresas, o quanto isso tem que ser relevante dentro desse projeto, desses processos nas empresas não do terceiro setor. Mas o terceiro setor tem um compromisso que tu falaste em ciclo ainda há pouco, né? Quer dizer, ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um objetivo, tem um fim. Né? Você não ensina, não é só dar uma receita e ensinar. Então, você vai ensinar o antes, o processo disso e como fazer para que isso ganhe, né? E quando a gente está falando desse ganhar, desse processo, permitir que as pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho, que elas consigam ter um negócio próprio, por exemplo, e a gente falando desse empreendedorismo, ou seja, para além da cozinha, do que precisa ter, é importante ter essa noção de empreender. Isso. Né? E isso administração do nosso curso, da nossa oficina, né? Isso. A gente tem como é que funciona isso de empreendedorismo. E aí, tem parcerias? Vocês têm parceiros nesse processo para... A gente teve no início, mas veio a pandemia, com o Sebrae, mas aí parou. A gente tem professores de marketing de empreendedorismo também,
que dão aulas, e esse ano a gente quer avançar mais com uma consultoria específica para nossos alunos que se identificarem e quiserem continuar nessa área, nesse processo. A gente vai ter, depois que a gente acabar de dar o curso, a gente vai fazer uma nova turma de empreendedorismo propriamente dito, para que eles possam caminhar também. Porque é importante, né? A gente tem que dar o peixe, não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar e tem que ensinar como é que vai administrar esse peixe todo que vai ser pescado, né? Com certeza. Importante. Bem, eu queria lembrar então para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, que esse conteúdo está aqui, né? Vai estar aqui disponível no nosso YouTube. Também vai estar disponível nas plataformas de podcast, então veja aí a sua plataforma de podcast preferida e esse conteúdo vai estar na íntegra lá. E lembrando para te inscrever no canal, ativar as notificações, comenta aí bastante, faz seus comentários, compartilha esse conteúdo, faz esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas, porque para além de qualquer outra coisa, a gente precisa fazer com que projetos legais como esse, por exemplo, realmente alcancem um número maior de pessoas. Liane, a gente estava falando da dificuldade de estar numa região amazônica, né, com todos os problemas geográficos, né, distância, logística, né, que a gente tem, e dessas diferenças. Como é que tu identificas assim, os desafios principais desse projeto, levando em consideração tudo isso, por exemplo? Como é que se chega a tantos, tu falaste de parcerias que permitiram que tu chegasses a mais de 25 municípios, por exemplo. Como é que esses desafios dentro dessas realidades que são tão diferentes, tantas Amazônias, tantos Parás dentro desse estado? O principal desafio também é as distâncias, né? A locomoção, que a gente anda com muita tralha, a gente anda com fogão, com panela, com muita coisa, mas a gente tem uma equipe maravilhosa que ela vai mesmo, hoje a gente já foi de avião, a gente já foi de barco, a gente já foi de ônibus, aí nessa Transamazônica toda, atravessando rios, e aí a questão do apoio é muito importante. Eu aqui, por exemplo, a Equatorial Energia, ela fez 10 anos e nós estamos dentro dos projetos sociais que ela apoia, projeto social e cultural. E para a gente é muito importante, porque a Equatorial ela vai em tudo quanto é lugar, então ela quer levar o projeto também para tudo quanto é lugar. E aí, se não fosse esse apoio através de editais, através de patrocínios, a gente não conseguiria, porque é muito caro, né? É caro transportar pessoas, é caro manter uma equipe, é caro ter 5 dias de curso para determinada turma, e tudo é gratuito para o nosso cliente, para o nosso aluno. Mas, por isso que eu digo, sem os nossos parceiros, nossos patrocinadores, a gente não teria crescido tanto. Imagina esse desafio. Gente, lembrando que a Liane Gabi é jornalista e é idealizadora do projeto Gastronomia do Amanhã, então, quer dizer, a gente está falando aí de duas pontas bem importantes, da idealizadora do projeto, de quem trabalha com comunicação, e o desafio de ter esse projeto ganhando visibilidade e tentando conseguir mais parcerias, né? Liane, edital nunca é um processo muito fácil, né? Participar ou ter uma expertise mesmo dentro da área, né? Como é que é essa captação, por exemplo? Empresas locais, eu já queria até que tu falasse um pouquinho também dos desafios já para o futuro em termos de editais, em termos de participação e de amplitude do projeto a partir dos editais. É muito difícil, eu digo que o produtor cultural ele tem que ter a técnica de fazer bons projetos. Eu já tive do outro lado e eu sempre via, a gente precisa melhorar nossos projetos, a gente precisa que se apresentem projetos melhores, que esses projetos tragam um legado cultural para determinada região. Isso é uma coisa, a capacitação também na hora de criar esse projeto, de escrever esse projeto. Aí você vai e inscreve o projeto num determinado edital. Agora mesmo fechou o edital da Lei de Incentivo à Cultura do Estado, se chama Lei CMA. Nós somos patrocinados há 3 anos pela Equatorial Energia através da Lei CMA. Acabamos de aprovar o projeto na Lei Rouanet, que é a lei federal. Agora a gente vai iniciar o processo de captação.
Tão famigerada que todo mundo fala, de Lei Rouanet, que ficou aí tão demonizada por um certo tempo, né? E aí é outra, pois é, né? pauta, é né? muito importante, eu acho que é importante falar da lei de incentivo para esse tipo de ação, né? Não, a lei de incentivo é muito importante. Infelizmente, ela ficou 4 anos praticamente, acabaram com a cultura do nosso país. Sim. E agora a gente espera dos produtores culturais que seja um novo tempo, com um incentivo, um apoio, que cultura ela fala muito mais do que a música, a arte. Ela cria empregos, ela cria a questão política, a questão social e a questão econômica. Me arrepia. Foi interessante pensar nisso, porque é sempre uma pauta interessante, porque, para quem não conhece, aí eu queria até que tu pudesses falar um pouquinho nesse sentido. Para quem não conhece, acha que é muito simples. A lei de incentivo vai lá e diz, olha, eu vou te incentivar. Tá aqui 2 milhões, dona Liane, para a senhora investir no seu negócio e a senhora vai gastar como a senhora quiser. Na cabeça de um leigo é assim que funciona. E não é. Né? Não é. Existe toda uma exigência do antes para você se estar apta para concorrer e depois todo um processo que você precisa prestar conta. Isso. Você, nas leis de incentivo estadual e federal, você não recebe dinheiro direto. Você participa do processo, eles avaliam o teu projeto, avaliam a situação da tua instituição e te dão um certificado, no caso da Lei CMA, onde você está apta a captar. A mesma coisa da Rouanet. Seu projeto foi aprovado, você está apto a fazer a captação. E aí já começa um outro processo, que é você buscar empresas que se identifiquem com aquele projeto e que tenham interesse em apoiar. Né? Essas leis de incentivo, elas dão um retorno para as empresas. No caso da lei estadual, no que diz respeito ao ICMS, tá? Eles fazem tipo o desconto do ICMS para quem faz apoio a projetos culturais que estejam normalmente dentro, aprovados pela lei, e, a nível federal, o imposto de renda dos projetos que estão aptos à captação e aprovados na lei. Então, essa é a última fase da captação. Depois você tem uma execução e depois você tem uma prestação de contas. É muito, muito sério. E detalhado. Né? Não é, tem que ter orçamento, tem que ter mais de um orçamento. Tem que ter uma boa equipe de prestação de contas também. Você tem que fazer várias coisas, né? Você tem que gastar sólidos. O produtor cultural, você tem que ter relações públicas para chegar nas empresas, você tem que meter a mão na massa na hora da execução, e você tem que ter uma boa equipe também, de um contador, de uma assessoria jurídica, para que tudo saia certinho. E tem outros tipos de editais que as empresas agora estão abrindo diretamente. Né, não através de leis, mas elas têm aquele compromisso. Por exemplo, agora esse edital do Itaú Unibanco através do Mais Diversidade, a Cagil, que é o edital Nutrindo Soluções, ou seja, várias empresas abrem seu próprio edital e o processo também é o mesmo, inscreve através do site, depois ele é avaliado pela equipe deles e só depois há o aporte do orçamento. Quer dizer, a empresa desenvolvendo sua responsabilidade social, sua própria responsabilidade social. Quer dizer, a empresa tem, e se a empresa numa ponta tem como investir e tem produtores culturais, sociais dispostos ou com bons projetos, né? Essa junção aí é que pode fazer grande diferença na sociedade. Através dos editais. Por isso que a gente tem que estar de olho, tem muito edital aí, todo dia abre um edital e a gente sempre tem que saber se a gente se enquadra ali, né, e se está dentro do objetivo daquele edital. Liane, agora a gente falou ainda há pouco também de Masterchef, de gourmetização, e o Gastronomia teve um programa que está no YouTube, né, no canal de vocês, Isso. O reality show chamado Chefe do Amanhã, onde está no canal do YouTube da Hidro. Legal. E vocês podem assistir, e também está dentro do nosso Instagram. Lá tem todos os episódios. Foram 4 episódios, onde nós trouxemos
alunos dos nossos cursos em Barcarena. Aconteceu lá? Aconteceu em Belém. Nós Ali em trouxemos Belém. eles para cá, tá? Foram 6 alunos, e aí eles participaram de provas todos os dias. Existia o chefe do amanhã, que foi quem ganhou a competição, e o cozinheiro do povo, que era através do Instagram. Então tiveram 2 vencedores. Popular. Isso, que legal. tiveram 2 vencedores. E o formato bem parecido com o Masterchef, assim, digamos, com prova. Dentro da nossa estrutura que a gente tinha, mas ficou um resultado muito bom. Nós tivemos muitas visualizações, a produção foi muito boa, com pessoas aqui de Belém, com a produção maravilhosa, direção, né? Aí a gente conseguiu realmente ter uma visibilidade muito grande. Principalmente no município de Barcarena, que a gente conseguiu, o chefe da manhã conseguiu mobilizar toda uma comunidade, criando torcidas, criando apoiadores para os integrantes da competição. Nossa, foi muito legal. Foi muito legal. Eu assisti os uma coisa bem diferente para a gente, desafiadora, que a gente nunca tinha feito isso, né? E aí agora, vamos lá, vamos fazer, vamos acreditar, e deu certo. Vai ter segunda temporada? Vamos ver. Eu já estava esperando super, porque realmente uma dinâmica legal, lógico, dentro dessas limitações de que se tem, né? Mas dinâmicas legais, provas legais, uma apresentação legal. Foi uma equipe assim bem boa, episódios gostosos de assistir. Sim, adorei. Foi uma edição com patrocínio da Obras, que nós fizemos 11 cursos nas comunidades lá de Barcarena, e depois viemos gravar aqui em Belém o reality. Isso é uma maravilha, adorei. Eu já vou estar aqui torcendo para essa segunda temporada. Mas assistam, viu? É muito legal. Olha, assistam mesmo, por favor, porque eu assisti os 4 e é rapidinho. São programas bem gostosos em todo sentido, assim, porque eu que sou fã, consumidora de programa de gastronomia, combinou muito, super comigo, assim, e muito legal as dinâmicas e a produção mesmo, a dinâmica do programa, eu achei show, assim. Cada prova tinha um insumo da nossa região, sim. né? Era sorteado, e aí eles produziam a sua receita. E aí, no final, quem ganhou mais pontos com os chefes, a gente teve como chefe a nossa coordenadora, chefe Verena Aquino, e o nosso maravilhoso Rubão, né, que todo mundo conhece. Quem não, né? O mundo conhece o Rubão. Maravilhoso. É uma referência da nossa gastronomia. Maravilhoso, eu achei um espetáculo, isso que eu digo, eu achei maravilhoso. Liane, assim, a gente falou bastante dessa questão de inclusão, né? Inclusão pela educação. A gente está falando de um projeto que é social, que envolve educação, que envolve empreendedorismo e inclusão. A gente falou no começo da questão das mulheres, porque, enfim, as mulheres ainda estão tentando se inserir no protagonismo, né, da cozinha, mas tu mencionaste também a questão da comunidade LGBTQIA+. Eu vi que vocês fizeram cursos, e eu acho que vai ter outro agora, né, ainda no mês de janeiro, para a comunidade LGBTQIA+, é isso? Nós fizemos um curso ano passado, foram 2 cursos, eu digo que é um esquenta do que tem essa edição exclusiva para a comunidade, mas nós tivemos o ano passado 2 cursos que aconteceram dentro de uma outra edição, de outro patrocinador, onde foi muito legal, a gente conseguiu até mesmo aprender algumas coisas de como melhorar cada vez mais o nosso processo, a nossa comunicação com a comunidade, o nosso acesso a eles. Foi muito bom. Hoje, inclusive, no Instagram, a gente já lançou um videozinho, depois vocês dão uma olhada, de uma aluna trans, né, falando do curso, como é que isso mudou a vida dela. E agora, através do edital do Itaú Unibanco, a gente vai trabalhar os 6 cursos, como eu falei anteriormente. 2 em Belém, que inicia em agosto, em janeiro, a última semana de janeiro, continua na primeira semana de fevereiro Belém, depois vai para Ananindeua e depois para Abaetetuba. Então a gente está convidando a comunidade, se inscreva. Hoje, inclusive, abriu inscrição. Entra lá no nosso Instagram,
tem inscrição aberta para o segundo curso de Belém, os 2 de Ananindeua e os 2 de Abaetetuba. Exclusivos para a comunidade LGBTQIA+, Sim. né? Sim. A gente está falando de uma parte da população minorizada da sociedade, né, Eliane, que tem poucas oportunidades, né? É uma comunidade que por muitos anos estava muito inserida na marginalização social, né? Continua, ali, né? Uma parte agora, delas, que sim, são as que estão em vulnerabilidade social. A gente não pode esquecer que o nosso curso ele é para essas pessoas. Tá? Pessoas que não têm condições, não têm acesso à informação, à educação, a um curso como esse. E hoje existem os estudos, muitas pessoas vão para algumas outras coisas, para a marginalidade, para a questão da prostituição, né? Por falta de oportunidade. Totalmente. Então a gente tem que inserir também a comunidade que vive numa situação de vulnerabilidade social dentro de oportunidades de emprego, de capacitação, de geração de emprego. É muito importante, porque a gente está falando de um país que mais mata a comunidade LGBTQIA+, isso é um triste dado para a gente, é vergonhoso, né? E é muito importante porque é exatamente isso, é falta de oportunidade, não é não querer. A essas pessoas, muitas das vezes, é negado até o reconhecimento da sua própria individualidade, né? Elas são questionadas enquanto seres humanos, né? Isso. Muitas das vezes. Não à toa que tem gente que acha na rua e pode agredir simplesmente pelo fato da pessoa andar na rua e estar ali existindo, já é. Então, fico pensando assim, quão importante principalmente uma empresa como o Itaú, por exemplo, né, e tantas outras, que conseguem perceber essa desigualdade, essa deficiência social que a gente tem, vamos dizer assim, e pensar em editais, em campos, né, em ações para atender essas pessoas e inserir essas pessoas. A diversidade, né? Ela tem que ser abraçada pelas empresas, e isso faz parte já das linhas do ESG deles, né? E algumas empresas já estão trabalhando especificamente algumas linhas da diversidade. Tem deixado de ser discurso só, né? Eu tenho percebido isso tem dentro das empresas. Muito. Tem, ainda assim. Mas eu acho que... O processo está começando. Eu acho que cada vez mais tem se inserido mais ações para além do discurso, né? Agora, sem sombra de dúvida, ainda muito distante daquilo que a gente necessita. Sim. Eu lembro das paradas LGBTQIA+, aí pelo mundo afora. A do São Paulo, das maiores, por exemplo, o questionamento que foram feitos para muitas empresas patrocinadoras dentro do trabalho que não tinham, por exemplo, dentro dos seus escopos de RH. Vagas para Exatamente. o público LGBT. E, no entanto, patrocina, no entanto, diz no seu discurso que é diverso. Quer dizer, a diversidade já não deve mais ser só um discurso. Sim. E eu acho que é isso que eu digo, que o papel é muito importante também de produtores culturais, da sociedade de um modo geral, é essa pressão. Olha, não, a gente está aqui, tem pessoas que existem e que precisam ser inseridas, né? Eu queria que tu falasse, Juliane, mais, assim, já encaminhando para nosso encerramento, mas eu queria que tu falasses sobre 2023. Tu disseste que vai reunir com a equipe, vai fazer avaliação, naturalmente vai reorganizar as coisas. E o que a gente pode esperar do Gastronomia do Amanhã, para além do que já tem sido feito, né? E eu queria até que tu falasse, inclusive, sobre os dados. Me corrija também se eu estiver errado, se eu já estiver desatualizada. Mas já são mais de 1.500 pessoas atendidas nesse projeto. Eu acho que a gente já está até quase com 2.000 pessoas. Com 2.000 pessoas. Nesse período de 5 anos, com mais de 25 municípios. Mas antes de tudo, eu quero agradecer esse espaço aqui para a gente falar do projeto Gastronomia. Né, que a gente fala, às vezes, como você diz, as pessoas pensam que é só ir lá, preparar um prato, mas o nosso objetivo é muito maior. A gente diz que transforma vidas, né? E aí a gastronomia social é uma coisa que está tomando um corpo. A gente tem grandes projetos no Brasil e a gente também quer ser grande. Né? A gente diz que começou com uma turma, já temos várias, mas a gente já está no início do nosso processo. A gente quer mais. E a gente acha que em 2023 a gente vai dar um salto muito grande, né? Com os objetivos que nós já traçamos,
com grandes empresas nos patrocinando, acreditando no processo. Vamos iniciar já com um curso bem específico, que é esse do Itaú Unibanco, através do Instituto Mais Diversidade. Depois a gente finaliza com a Cargill e esperamos que a gente consiga também captar outros patrocinadores. Você que está me vendo, que é patrocinador, que tem uma empresa, queira participar, a gente está abrindo parcerias, né? Às vezes o que a gente mais... O patrocínio direto, aquilo que falaste no começo, né? Isso. A gente recebe muito pedido no Instagram, venha para a minha cidade, a gente quer participar, vamos criar uma turma, mas a gente precisa também de um apoio, né, um aporte financeiro. E isso aí a gente pode trabalhar tanto com o público quanto com o privado. Então eu quero agradecer essa oportunidade, esse espaço que a gente está tendo aqui para divulgar o projeto, uma conversa bem mais longa, né? E em 2023 a gente já tem trabalho até março, abril, que são através desses dois, né, que eu acabei de falar. E se Deus quiser, a gente já entramos, já temos um projeto aprovado na Rouanet, já vamos para a batalha, para a captação, já temos projetos inscritos na LCMA, e aí vamos continuar correndo atrás para que a gente consiga cada vez mais e até no futuro abrir uma escola fixa. É uma vontade, um sonho que talvez um dia se realize. Está no campo dos sonhos. Isso. Mas tem que estar, né? Dizem que tudo acontece primeiro nos sonhos. Esse projeto era um sonho. Exatamente. E virou essa realidade. Diane, é um prazer danado, de verdade, assim, de receber em diversas circunstâncias. Primeiro porque tu és uma referência na nossa área da comunicação, dentro do nosso estado. Então, tu já és uma pessoa que já faz parte da rotina profissional de muita gente, eu imagino. Da minha, pelo menos, fez. Então, é um prazer, assim, mais do que tudo pessoal, de estar podendo conversar contigo e perceber o quanto, na verdade, a gente consegue sonhar e se reinventar. Falar essa palavra, eu acho que isso fica com a gente, né? A gente se reinventar, não tem tempo, né, Liane? Não tem tempo, não tem... E estabelecer propósitos. Eu acho que a vida da gente tem que ter propósitos. Todo mundo que está começando o ano 2023, feliz ano novo. E vamos estabelecer propósitos de vida, né? Vamos ver o que a gente consegue realizar esse ano. E não tem tempo para fazer isso, não, né? Não tem, qualquer idade. Qualquer idade, qualquer tempo, qualquer momento da sua vida. É possível mudar. Você falou também da realidade das próprias alunas que muitas vezes se veem dentro ali daquele processo da educação, viram a chave delas também, né? Sim, aí elas conseguem. A gente teve uma experiência agora em Uruguamar, elas pediram, a gente também traz eu quero aprender tal coisa, a gente faz uma pergunta no primeiro dia, e elas queriam uma coisa mais assim de confeitaria. E nós levamos uma chefe especializada na confeitaria. Foram 5 dias maravilhosos e no final muitas disseram, eu tenho uma barraca lá na Presidente Vargas, eu tenho uma barraca dentro da feira, eu tenho uma barraca em tal local, que voltar com as minhas receitas do domingo. Então isso aí pra gente é muito gratificante. É o maior retorno do projeto, talvez? Quando o retorno maior é o resultado que esse projeto leva na vida das pessoas. É a transformação. Né? Então eu acho que é um retorno que não tem como a gente se pagar. A gente só tem a agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos alunos, aos apoiadores, à equipe, e que a gente consiga ter em 2023 um resultado muito melhor do que 2022. Teremos, e eu já quero deixar o nosso espaço aqui aberto para ti, em qualquer momento desse, se tu precisares, as nossas redes sociais, o nosso portal. Então, aproveita bastante, pode realmente, enfim, usar esse nosso espaço. Pode, eu acho que é um prazer fazer. Vou perturbar vocês agora com todos os cursos que iniciam, para que vocês possam divulgar as inscrições, colocar onde é que a gente vai estar. Né? E aí eu agradeço novamente. Espero que tenham gostado do nosso projeto. Eu não tenho dúvida que as pessoas vão gostar. Isso só vai se ampliar cada vez mais. Então, muito obrigada mais uma vez, sucesso. Eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa ainda para conversar sobre gastronomia da manhã, inclusive, quem sabe, no futuro já a escola do gastronomia. Estou sendo já, viu? Muito obrigada, Liane. Obrigada também. Mesmo. Feliz ano novo e que 2023 seja o ano de nossas vidas. Amém, será.
Gente, chegamos então a mais um episódio do nosso melhor videocast desse estado, não tenho dúvida. O nosso Pará Pode Mais, então muito obrigada. Já reforçando aquele pedido basicão que eu te fiz no começo, te inscreve no canal, ativa as notificações, assim tu vai receber sempre a informação quando a gente colocar vídeo novo. Comenta bastante e principalmente compartilha esse conteúdo, faz esse conteúdo chegar aí no maior número de pessoas possível e assim a gente conseguir fazer a transformação que a gente precisa, todo mundo, né? Te lembrando então que esse conteúdo está aqui no YouTube, mas ele também está em todas as plataformas de podcast. Escolhe a tua e segue a gente lá também. Então segue a gente nas redes sociais, aproveitando, @Jornal Pará Oficial, Facebook, Instagram e Twitter. E eu te vejo já no próximo episódio do nosso Pará Pode Mais. Tchau!